Bonjour, bienvenue, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula de francês aqui no canal no YouTube. Na primeira, como você provavelmente deve lembrar, nós vimos o verbo être e suas devidas conjugações no tempo presente. O verbo être que é o equivalente ao nosso ou os nossos verbos ser e estar em português. Então hoje a gente vai dar sequência, vai ver os demais verbos, ou melhor ainda, o padrão, os 3 padrões que existem de conjugação na língua francesa dos verbos regulares. Então, vocês estão preparados? Papel e caneta em mãos? Ou um arquivo no Word aberto no computador? Allons-y! Como todos os idiomas latinos, nós temos em francês conjugação, conjugaison, como eles chamariam. E, para ser bem sincero, o estilo, a estrutura não difere muito da língua portuguesa, pelo menos na forma escrita. Por exemplo, considere as seguintes frases. Je parle français. Tu habites à São Paulo. Então, nessas duas frases, nós estamos utilizando o presente do indicativo, exatamente da mesma maneira que a gente faz em português, faz em espanhol, até mesmo faz em inglês. Je, eu, parle, falo. Tu, habite, habite do verbo habiter, habita. Simples assim. E assim como em português, é claro, ele serve para indicar coisas que são verdades absolutas, né? Por exemplo, je parle portugais, ou coisas que estão acontecendo naquele momento. Por exemplo, il habite à São Paulo. Ou até mesmo situações onde nós em português utilizaríamos o gerúndio. Por exemplo, nossa, olha, ele está falando. Ou o ônibus está chegando. Em francês, numa tradução literal, a gente vai apenas dizer, olha, ele fala. Ou olha, o ônibus chega. Isso, é claro, vai ser uma aula à parte, mas só para dar um pequeno spoiler do que está por vir. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada nos 3 padrões de conjugação principais e regulares da língua francesa. Começando pelos verbos terminados em ER, que na pronúncia vai ser E, como o próprio verbo falar que você já viu, parler. Não é parler e nem parler. Esse som de R não se ouve, ok? Mais ou menos como a gente faz em português, né? Querer, dizer, saber, etc, etc. Então o padrão de terminação, ele vai ser aquele que vai substituir essas 2 últimas letras. Vale lembrar, a gente está falando agora dos verbos terminados em ER. Letra E e letra R. Então, começando aqui, o padrão dos verbos regulares dos verbos terminados com ER. Com o pronome je, eu, como você deve lembrar da aula anterior, vai ser apenas a letra E. Por isso, parler vira je parle. Do pronome tu, ES. Por isso, tu parles. Repare que a letra S não se ouve na pronúncia. Por isso que eu falei que as mudanças são mais notáveis e mais comparáveis à estrutura da nossa língua, da língua portuguesa, na forma escrita. Porque na forma falada, de fato, o francês é um pouquinho atípico, pelo menos comparado com o nosso idioma. Il, elle, on parle. Ele, ela, a gente fala. Nous parlons. Então aí para nous, nós, O-N-S. E para ele, ela e a gente, il, elle, on, apenas o E, exatamente como no pronome je. Para a segunda pessoa plural ou formal, vous, nós temos o padrão EZ, que vai ser também o som de E. Vous parlez. E para a terceira pessoa plural, il, elle, vai ser ENT, que na prática não tem muito som, tá? Eu sei que isso é super confuso, eu mesmo até hoje me bato um pouquinho, não para entender porque é muito simples, mas para aceitar isso, como é que as pessoas não se confundem, né? Mas enfim, é tudo uma questão de contexto, ok? Il, elle parle, ele, ela fala. Il, elle parle, eles, elas falam. É de fato a mesmíssima pronúncia em todos os ângulos. Mas repito, assim funciona, assim é. Je parle portugais. Nous parlons avec nos amis. Il parle vite. O segundo grupo que a gente vai ver agora são os grupos terminados em IR. Por exemplo, do verbo finir. Aqui a gente já ouve um pouquinho o som do R no final, né? Finir. Com o pronome je, IS, que na pronúncia fica je finis. Com o pronome tu, também IS, que fica tu finis. Com os pronomes il, elle, on, IT, que na pronúncia fica il finit.
Ou seja, praticamente a mesma pronúncia, né? Apenas a escrita que vai mudar. Do pronome nous, nós, né? Nous é ils sont. Então fica nous finissons. Do pronome vous, issez. Vous finissez. E dos pronomes il, elle, terceira pessoa plural, nós temos is, que se escreve issan, mas aquela questão mesmo, né? Você não pronuncia esse som cheio. Então fica algo mais ou menos com il finisse. Aqui a gente já tem uma diferença entre a terceira pessoa singular, por exemplo, il, e a terceira pessoa plural, no caso, eles, né? Il, que é il também, né? Com S no final, mas o S não se pronuncia. Né? Então, ele finaliza, il finit. Eles finalizam, il finissent. Repare que o som is é o que entrega que estamos falando da terceira pessoa do plural. Je finis mes devoirs. Vous finissez tard. Ils finissent toujours à l'heure. E o terceiro grupo, o terceiro padrão de conjugação de verbos é dos verbos terminados com RE, que basicamente não tem muito som, né? Assim, RE, não tem como eu expressar o som do RE, né? Não é R e não é... Enfim, ele depende muito da palavra em si. Por exemplo, o verbo vender, que é vendre. Então é desse som que eu tô falando, ok? Pro pronome da primeira pessoa, je, apenas um S no final, que fica je vends. Ou seja, nem se ouve esse S no final, né? Convenhamos. Para a segunda pessoa, tu, também um S no final, mesmo som. Tu vends. Je vends, eu vendo, tu vends, tu vendes. Para a terceira pessoa do singular, nada. Não vai acrescentar nada, apenas tira o RE do final. Por exemplo, il vend. Ele vende, il vend. Ela vende, elle vend. Para o pronome, primeira pessoa plural, nous, on. Por exemplo, nous vendons. Para a segunda pessoa do plural, vous, eze, que a pronúncia você já sabe bem, e. Vous vendez. E para a terceira pessoa plural, il, elle, eles, elas, nós temos o final ENT, que seria um an, mas que novamente não é pronunciado em toda a sua extensão. Fica algo mais ou menos assim. Il, elle, vendent. Repare que ele quase não se diferencia da terceira pessoa singular, ele, ela, e il, elle, mas ele tem um D no final. Por exemplo, il vend, ele vende, il vend, eles vendem. Uma diferença bem sutil, mas presente. E com isso eu finalizo essa aula mostrando aqui, é claro, os padrões principais de conjugação. Então você procure praticar as conjugações, porque, como eu disse, a língua francesa é uma língua romana, né? Ou seja, assim como o português, como o espanhol, e portanto está sujeita às mesmas regras e a mesma essência de estruturação dos verbos quando usados junto com os pronomes, que a gente chama de conjugação, né? Essa junção do pronome com as ações. Eu falo, tu falas, nós falamos, etc. Mas sobretudo, e aqui é uma diferença enorme entre o português e o francês, a questão da sonoridade. O francês tem muita coisa que se escreve de um jeito e se pronuncia de outro. Eu sei que a gente tem isso em português também, acho que quase todos os idiomas vão ter isso em alguma medida. Mas o francês, ele pesa um pouquinho mais essa régua do que o padrão aí universal, né? E aí, esse vídeo ajudou você? Se sim, já sabe, curta, compartilhe com algum amigo que está aprendendo francês. E eu vejo você aqui mesmo nesse canal. À tout à l'heure. Tchau!